Veja agora o exato momento em que Xandão confronta o general Freire Gomes, ordenando que ele pare de mentir e fale a verdade. Enquanto isso, Bolsonaro assistia depoimento espumando de raiva. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sob tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria novamente de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. O senhor afirmou que o Exército sempre se posicionaria contrário a essas propostas que fossem de excepcionalidade no âmbito profissional, no âmbito da normalidade democrática. Isso significa que foram apresentadas, então, essas propostas. A minha pergunta é: essas propostas foram feitas diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, se o ministro Anderson Torres, em alguma oportunidade, também se engajou nessas propostas. O senhor pode esclarecer esses pontos, por favor? Pois não, não. O presidente nos apresentou no dia 7, depois disso, nós tivemos algumas outras reuniões em que o assunto foi comentado. Eu me lembro que apenas uma vez, ou duas no máximo, a presença do ministro Anderson Torres foi no sentido de explicar juridicamente algum ponto ali. Ele nunca interferiu, nunca me procurou particularmente, e mesmo nas reuniões ele não opinava sobre esse assunto. Que eu me lembro. Não, mas, o senhor afirmou que ele falava da possibilidade de utilização de instrumentos como o GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, está certo? Sim, senhor. Então, em relação a essa reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, o senhor se lembra quem o convocou para essa reunião? Quem estava presente nessa reunião? No dia 7 de dezembro, nós fomos convocados pelo ministro da Defesa, obviamente por solicitação do senhor presidente da República. E nessa reunião estávamos, no caso, eu, o ministro da Defesa, o almirante Garnier, que eu me lembre, o brigadeiro Batista Júnior não se encontrava, ele estava em uma missão fora. Estava também o senhor Felipe Martins? Isso que eu tinha me antecipado. O senhor seria capaz de reconhecer o senhor isso? Agora, depois do noticiário, eu sei quem ele é, mas eu não teria condições. Inclusive, o delegado, na hora de colocar ali, ele mesmo entendeu que eu afirmei na frente do advogado que eu não conhecia aquela pessoa. Ele apenas apresentou o documento e se retirou. Perfeito. E nessa reunião, então, do dia 7 de dezembro, foi apresentada ao senhor a minuta de um decreto que formalizaria essa ruptura institucional. O senhor disse que estava lá o almirante Garnier e estava também o ministro Paulo Sérgio, e eu gostaria de ouvir do senhor qual foi a posição de cada um dos presentes quando essa minuta foi exposta. Paulo, como nós não sabíamos da pauta, e esses considerandos, aquele documento, aquele apanhado de considerandos nos foi apresentado, nós não tínhamos, eu particularmente, não tinha condição de avaliar aquele assunto ainda. O presidente apenas apresentou, nos informou, como eu falei anteriormente, de que ele estaria estudando o assunto juridicamente e não nos perguntou de opinião. Então nós tomamos conhecimento que ele falou que voltaria a conversar conosco após aprofundar um pouco mais os aspectos jurídicos.
Eu não me lembro de nenhuma reação, nem do ministro, muito menos do almirante Garnier, e depois saímos dali e voltamos a nos reunir outras vezes. Porque existe um momento no inquérito em que o senhor teria dito que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República quando ele apresentou essa minuta de decreto de tomada de medidas fora da normalidade democrática. O senhor se lembra disso? O almirante Garnier teria dito que se colocava à disposição do presidente da República para implementar essas medidas extraordinárias? Doutor Paulo, nós tivemos diversas reuniões, obviamente que cada um expressava a sua opinião quando solicitado pelo presidente. Eu acredito que o senhor esteja se referindo, pelo que eu entendo, nesta conversa que nós tivemos com o presidente, em que eu expus a ele a importância dele avaliar todas as condicionantes, inclusive o dia seguinte de uma tomada de decisão que fosse, e eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente, ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier, com a postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante-em-chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sob tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria novamente de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem, excelência, sobre a pergunta. Defensor do almirante Garnier. Pois não, doutor Demóstenes. Senhor ministro, veja bem. Qual a questão de ordem, de fato? A questão de ordem é a seguinte: a reunião na qual Almir Garnier teria supostamente se colocado à disposição do presidente da República não integra o objeto da presente ação penal. No dia 7... Doutor, isso não é questão de ordem. No seu momento de indagar, no momento de indagar, Vossa Excelência vai poder indagar. Não, mas por favor, a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelência, eu posso pedir pelo bom funcionamento aqui do depoimento? Por favor, doutor. É que, como tem algumas questões no depoimento aí de mais de 15 páginas, se porventura vier com algumas questões, abre aspas, né, de que foi falado e que não foi, se puder transmitir aqui, colocar aqui na tela, porque como é prova dos autos... Doutor, eu não acredito, eu não posso acreditar que Vossa Senhoria não tenha conversado com seu cliente antes e pedido para ele ler o depoimento que ele fez na polícia. Não seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Eu volto à pergunta, comandante. O senhor afirmou que acredita que o almirante Garnier
teria se colocado à disposição do presidente da República quando ele apresentou essas minutas, quando ele apresentou esses projetos de decreto de medidas que fugiam à normalidade democrática. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? O senhor confirma que o Almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República para implementar essas medidas? Doutor Paulo, data vênia, eu gostaria de fazer uma correção aqui, que com 50 anos de exército eu jamais mentiria. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o Brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, e que o Almirante Garnier ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Por isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei, e afirmo. Ele disse que estava com o presidente, agora a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. É isso que eu queria que o senhor entendesse. Agradeço, comandante.